Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa última aula dessa semana, né? É a aula 18. Hoje, a gente, dando continuidade ao capítulo 4, nós vamos falar de instinto e inteligência. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que vocês me dessem um retorno para me dizer se o som tá bom, se está saindo o som, né? Se estão conseguindo ver. Boa noite. Então, Centro Espírita com Florzinha, Denise. Denise, você pode me dizer se o som tá bom? Tá chegando até você? Ótimo. Então, vamos começar, então, o nosso estudo. Bom, eu falei com vocês que esse é um assunto interessantíssimo sobre instinto e inteligência, pelo menos para mim. Depois eu quero ouvir de vocês, né, se vocês vão gostar desse assunto. Muito bem. Então, esse subtítulo começa na questão 71. E justamente na 71, o Kardec vai perguntar: a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Ou seja, nós estávamos estudando, até aqui estamos estudando nesse capítulo 4, sobre o princípio vital. Então, nós já sabemos que ele é um tipo de matéria, é um tipo de energia que deriva do fluido cósmico universal e que, em combinação com o corpo físico, sob comando do espírito, ele então produz a vitalidade. Ele é o responsável pela atividade dos órgãos. Então, nessa resposta, os espíritos estão dizendo a Kardec: a inteligência é independente do princípio vital, do fluido vital. Mas vamos continuar a resposta dos espíritos. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, como é o caso, por exemplo, dos vegetais. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, para que o espírito evolua no decorrer de milênios sem conta, ele precisa de um corpo material que o sirva, ao qual ele intelectualiza para que ele possa evoluir. Kardec, no comentário a essa questão 71, vai dizer o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Então, inteligência, começa aí, a comentário de Kardec, é uma faculdade especial. Vocês se recordam, lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que nós já exploramos, quando os espíritos falam que para que nós possamos compreender a natureza íntima de Deus, falta-nos uma faculdade? Naquela ocasião também, nós chegamos a trazer alguns comentários, a explorar um pouquinho, que, por exemplo, a mediunidade, que nada mais é do que a sensibilidade do espírito, também é uma faculdade. Por que eu estou falando isso para vocês e ressaltando que a inteligência também é uma faculdade? Porque todas elas são conquistas do ser imortal. Nós vamos perceber, no decorrer das perguntas e respostas, em outro material também que eu estou trazendo para vocês hoje, para complementar, porque muitas vezes as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos são muito sucintas. É por isso que às vezes as pessoas se entediam de lê-lo.
Porque, a princípio, você pode entender. E esses dias mesmo eu estava comentando, acho que com a Denise, sobre isso. Mas é preciso que a gente pare e alongue o olhar, porque nós não estamos mais no século XIX, nós já estamos no século XXI, né? Então, é preciso que nós nos aprofundemos mais ainda. Não quer dizer que ele está errado. Nós vamos perceber, por exemplo, que Jesus trabalha da mesma forma. As parábolas de Jesus são muito simples. No decorrer dos séculos, nós vamos conquistando a capacidade de visualizá-las e compreendê-las cada vez melhor, cada vez com mais profundidade. Então, assim, o Livro dos Espíritos. Cada século que passa, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo o nosso conhecimento em maior aspecto, em mais amplo entendimento, digamos assim, e podemos, então, meditar sobre as respostas dos espíritos, enxergando muitas vezes as nuances que eles indicam, mas não apontam de modo muito claro, porque lá no século XIX, talvez, nós não conseguiríamos lidar com essa informação. Mas agora, no século XXI, a gente já pode buscar maiores complexidades nos entendimentos. Então, a inteligência é uma faculdade do espírito, porque nós vamos perceber que o princípio inteligente, nas suas infinitas experiências no plano dos encarnados e nos planos espirituais, ele vai aprimorando-se, ele vai agregando conhecimento, faculdades, e vai capacitando-se cada vez mais rumo ao reino angelical. A princípio, nós poderíamos entender que o princípio inteligente, o qual nós iniciamos lá atrás, nós já atravessamos o reino mineral, reino vegetal, reino animal, adentramos no hominal, ainda vamos permanecer por milhares de anos no reino nominal, para que depois nós possamos adentrar no reino angelical. E o progresso é incessante do espírito. O aprimoramento, vamos dizer assim, para nós é infinito, porque nós não conseguimos ainda indicar quando acaba o crescimento e a grandeza do espírito imortal que nós somos. Nós só sabemos que não seremos Deus, porque Pai é somente um. Mas nós seremos deuses, com D minúsculo, ministros, trabalhando cada vez com maior cota de responsabilidade, de poder, em nome do Senhor. Então, a inteligência é uma faculdade especial que o espírito vai conquistando no decorrer das suas experiências, encarnado e desencarnado. Assim como a mediunidade também é faculdade do espírito, que ele vai desenvolvendo e aprimorando encarnado e também no plano dos desencarnados. E sabe-se lá quais outras faculdades ainda iremos desenvolver para que talvez um dia, assim como nos disseram os espíritos, nós consigamos compreender intimamente a natureza do Pai. Kardec ainda, nesse comentário à questão 71, ele fala: podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, nem inteligência. São os minerais. Quanto a isso, não há dúvidas. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. São os vegetais. Porque a gente sabe que os vegetais já apresentam sensibilidade, estão experienciando no reino vegetal os princípios inteligentes, né? Trabalhando o tátil, o sensitivo, o sensório, né?
adaptando-se às alterações da natureza, adaptando-se à formação de sistemas ainda primitivos de circulação. Enfim, os vegetais têm vitalidade, mas não têm inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Nessa terceira categoria, nós colocaríamos todos os animais, iniciando os mais primitivos, até agora, no estágio em que nos encontramos, no reino animal. Aí vocês vão me perguntar assim, mas é possível que os animais mais primitivos já pensem? Não, eles não pensam. Eles têm, digamos assim, um rudimento de inteligência. Eles vivem muito mais uma vida coletiva, mas já se diferenciam dos vegetais. Então, é preciso que nós possamos compreender o seguinte: todas estas faculdades que o espírito há de desenvolver em milhões de anos, em milhares e milhares de experiências, se encontram em germe no ser. E ele vai, no decorrer do incontável tempo, desenvolver cada uma delas. Então, no animal primitivo, lá no reino dos insetos, nós vamos perceber o quê? Rudimentos da inteligência, que começam a aparecer em diferença aos vegetais, que a gente ainda não percebe a inteligência em si. Mas isso vai crescendo, aprimorando, evoluindo, mostrando e demonstrando maior complexidade no setor da inteligência, em consonância com as características da espécie e onde ela se encontra no reino evolutivo. Espero que tenha ficado claro para vocês essa colocação. Mas vamos continuar, e eu quero que vocês, ao surgirem dúvidas, vocês postem, porque eu acho que nós não vamos conseguir esgotar essa matéria só hoje, não. Eu acho que na terça-feira que vem nós vamos ter que abordar novamente. Pode ser que eu consiga, não acredito não. Mas as dúvidas que forem surgindo hoje, vocês postem nos comentários, porque a gente vai trabalhar com elas na terça-feira que vem. Bom, dando seguimento, Kardec, na questão 7.2, vai perguntar o seguinte: qual a fonte da inteligência? Bom, nós já sabemos, por conta da questão anterior, que a inteligência, ela existe em alguns seres orgânicos, né? E que ela dá, então, o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e que constituem uma individualidade, os meios de relacionar-se. É claro que animais muito primitivos não vão possuir essas características. Estas características são perceptíveis no homem moderno, no homem atual. Porque ainda era difícil, mesmo nos hominídeos, você perceber com características bem distintas esta apresentação da inteligência, mostrando para nós que ela vai aprimorando-se, evoluindo, né? Mas Kardec quer então saber qual que é a fonte da inteligência, essa inteligência que nós possuímos. E os espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal. Ou seja, qual é a fonte da criação? A inteligência universal. Deus. Lembremos mais uma vez que na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que é Deus? E eles respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós, como o princípio inteligente que um dia, há bilhões de anos fomos, viemos como criaturas originárias do Pai. Não somos pedaços de Deus. A nossa inteligência
não é um pedaço da inteligência de Deus. Que isso fique muito claro. Nós somos por ele criados. Isso é que é fato. Na linha A, Kardec ainda pergunta: poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Olha só, eu acabei já dando a resposta para vocês, agora há pouco. Eu falei que a gente não é um pedaço da inteligência criadora. Mas Kardec quer saber se nós somos um pedaço da inteligência criadora e a assimilamos, assim como nós assimilamos o fluido cósmico universal, transformando em fluido vital. Essa é a pergunta de Kardec. Então, veja bem, tá certo. Nós assimilamos o fluido cósmico universal e o transmutamos em fluido vital, que vamos nos utilizar quando encarnados, o fluido vital físico. Ou, em nosso perispírito, o fluido vital perispirítico. Mas Kardec quer saber se a inteligência é a mesma coisa, se funciona da mesma forma. E eles respondem: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. Esta, por enquanto, é desse não. Ou seja, como é que Deus cria o exato momento da criação do princípio inteligente, nós não sabemos. E vale a pena, inclusive, nós pensarmos se os espíritos superiores, responsáveis pela codificação, se eles já tinham acesso a essa informação. Porque em várias obras da codificação, em obras posteriores, como, por exemplo, algumas das psicografadas pelo Chico, pelo espírito Emmanuel, pelo espírito André Luiz, em várias lições nós vamos perceber não só estes espíritos responsáveis pela psicografia, mas outros mentores, por eles relatados nas obras, que eles não sabem tudo. Eles continuam estudando, continuam buscando incessantemente. Olha lá, a inteligência, então, é faculdade própria de cada ser. Constitui sua individualidade moral. Lembrem-se que eu falei agora há pouco. O princípio inteligente já tem o germe da inteligência. Por isso que ele recebeu esse nome. Princípio inteligente do universo. Então, nós, não éramos ainda nós, porque ainda não éramos a individualidade que somos como espírito, mas o nosso princípio inteligente, que começou lá milhões de anos atrás, possui em germe esta inteligência, que vem a desabrochar lentamente, somente a partir do reino animal, aparecendo de forma mais, digamos assim, elaborada no reino hominal. Vamos continuar. Na questão 73, Kardec pergunta: o instinto independe da matéria? Olha só, ele já perguntou e já soube que a inteligência independe da matéria. Ou seja, eu tenho matéria sem inteligência. Mas agora ele quer saber do instinto. O instinto independe da matéria? Os espíritos respondem: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha lá o que eu escrevi para vocês, que é um compêndio da questão 7.3 e da 7.5 que a gente ainda vai ver. O instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, sem raciocínio, que auxilia os seres
a proverem suas necessidades, variem suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Entenderam agora quando eu falei que o reino animal estava inserido no terceiro grupo, que Kardec fala de serem os seres animados pensantes? Vamos tirar só os pensantes. Seres animados, inteligentes. Os animais vão ter o instinto, que é essa inteligência rudimentar, que não raciocina, mas ela está lá. Ela começa a aparecer a inteligência, que vai o quê? Apresentar-se mais elaborada no reino nominal e certamente sublimada no reino angelical. Continua Kardec. Questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. É muito interessante isso que os espíritos nos falam, que muitas vezes é difícil distinguir onde começa e termina o instinto, onde começa e termina a inteligência. Se vocês se recordam das suas aulas de biologia lá no segundo grau, vocês certamente vão se lembrar de quando nós estávamos lá estudando, né, os animais, a evolução dos animais, né? E aí, quando nós deixamos de estudar os vegetais e começamos a estudar os animais mais primitivos, a professora surgia lá para a gente apresentando uma série de exemplos de animais existentes no fundo do oceano, tais as esponjas, né? Que se aproximam muito na aparência aos vegetais, mas que, na verdade, já são considerados animais. Em outro ponto também, já no campo dos estudos espíritas, vocês vão se recordar, por exemplo, aqueles que já estudaram, né, sobre os mundos habitados lá no Evangelho segundo ao Espiritismo, em que Kardec os divide em 5 categorias. A própria fala de Kardec dizendo que ele só fez esta divisão para melhorar o aprendizado, então só nível didático, porque às vezes é difícil, principalmente em períodos de transição, você se aperceber quando é que um mundo, um planeta, deixou de ser primitivo e passou a ser de provas e expiações, demonstrando para nós que em a natureza, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, ou seja, desde o micro até o macro, tudo evolui de forma lenta e constante, não há saltos. Por isso que é muito difícil você categorizar, dividir, separar de modo assim muito concreto, de muito definitivo. Então a gente geralmente faz a divisão e os espíritos nos auxiliam para que nós possamos aprender, nos aperceber destas modificações. Na questão 75, Kardec vai perguntar: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha só, será que porque nós, homens, já pertencentes ao século XXI, será que porque nós já estamos mais avançados intelectualmente, nós perdemos o instinto? E aí os espíritos dizem, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha só que interessante. Lá no livro No Mundo Maior, Emmanuel vai dizer
que na nossa evolução, no atual estágio em que nos encontramos, nós estamos trabalhando a automação na nossa constituição fisiopsicossomática das aquisições morais que nos habilitarão à ascensão. Em relação a esta automação ou a mecanização, porque é basicamente a mesma ideia, nós vamos ter ainda André Luiz, eu falei Emmanuel, vocês me desculpem, porque o livro No Mundo Maior foi psicografado pelo Chico, através do Espírito, aliás, psicografado pelo Espírito André Luiz, através de Chico, né? Então, lá, André Luiz, um dos mentores, se não me falha a memória, é Calderaro, que trabalha mais com André nesse livro No Mundo Maior. Se não for, vocês me perdoem. Eu, muitas vezes, recordo das lições, mas eu não lembro muito bem o santo que fez os milagres. Já é um milagre eu lembrar o livro e o autor. Mas, enfim, lá no livro No Mundo Maior, nós vamos observar a seguinte lição. O princípio inteligente tece com os fios da experiência. O que é isso? Tece com os fios da experiência. Quer dizer, através das reencarnações, desencarnações, ou seja, o espírito experienciando no mundo físico e depois experienciando nos planos espirituais após o seu desencarne, ele vai tecendo a túnica da própria exteriorização. Ou seja, são as experiências, o aprendizado que o espírito, que o ser imortal tem, no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados, que possibilita que ele vá formando os corpos, o perispiritual e o corpo físico, com o qual ele se apresenta, segundo o molde mental que traz consigo. Então, até aqui nós trabalhamos várias vezes dizendo que o perispírito modela o corpo físico, mas o perispírito é modelado pelo corpo mental, pelo espírito em si, pela centelha. Então, através da minha evolução, em todos os aspectos, através da evolução do princípio inteligente, nos vários planos da vida, eu vou conquistando a capacidade de construir os meus corpos, aqueles que eu vou utilizar, no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados. Segundo que as minhas aquisições mentais, é o meu aprendizado, dentro das leis de ação e reação, e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. O que é um instinto? A mecanização de aprendizados. É quando aquilo que eu conquistei nas eras primevas, no reino vegetal, no reino animal, já automatizou-se no meu ser. Ninguém aqui pensa para respirar. Ninguém pensa para fazer o coração bater. Ninguém pensa para comandar a circulação venal, arterial. Ninguém pensa aqui para abrir os olhos. Aliás, eu até posso abrir os olhos, vou corrigir, ninguém pensa para piscar. Pelo contrário, quando você começa a prestar atenção, você percebe que você pisca mais ainda. Então, há uma série de funções e de atividades automatizadas. Atividades que nós não vemos, como, por exemplo, a circulação. Eu sei que eu tenho sangue circulando nas minhas veias, mas não estou vendo. E aquelas que eu vejo. A respiração. Eu vejo que eu estou respirando. Então, nós vamos dar continuidade, na terça-feira que vem, a essa matéria. E eu quero que vocês pensem sobre isso que vimos até agora. O instinto é uma inteligência rudimentar. E ele vem pela mecanização, automação de atividades que o princípio inteligente vai desenvolvendo, o quê?
em experiências passadas. E se eu, em experiências passadas, aprimorei faculdades fisiológicas, faculdades neurológicas, e aprimorei também o pensamento, rumo ao reino angelical, eu continuo aprimorando fisiologicamente, psiquicamente, neurologicamente, emocionalmente, conquistando valores, principalmente morais, que vão me capacitar a construir corpos de apresentação cada vez mais sutis. Eu agradeço a presença da Denise, da Viviane, da Elisete, do Carlos Caiafa, aqueles que puderem assistir mais tarde os nossos estudos, agradeço a presença de todos, e a gente volta ainda para falar de inteligência e instinto na terça-feira que vem, às 7 horas. Agora vocês ficam com o estudo do Oswaldo, sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Um grande abraço, um bom término de semana, bom fim de semana, até terça-feira que vem.